Desde já, os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, e a gente vai fazer a leitura hoje do verso 3 ao verso 14. 2 Timóteo, capítulo 1, e a gente vai fazer a leitura do verso 3 a 14. Um aviso: hoje, no pós acabar o culto, nós teremos um momento de comunhão ali. E a gente vai poder estar junto ali, se alimentando e poder ter um tempo de conversa ali também. E espero que os irmãos fiquem para depois do curso, para a gente poder estar participando desse momento. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 14, diz assim a palavra do Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, é a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também há em ti. Por essa razão, pois, eu te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com sua santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes de tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante ao Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão dessas palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Pai, por tua palavra linda te agradecemos, ó Deus. Aplique agora os nossos corações nessa noite, ó Deus. Para o meio da tua palavra. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens dentro da segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Na semana passada nós tivemos um start dessa série, em que nós pudemos conhecer um pouco do contexto da carta, a autoria e o destinatário, um pouco sobre esse momento na vida de Paulo e também na vida de Timóteo, em que, diante das circunstâncias da vida e da situação da época, Paulo escreve essa carta a Timóteo a fim de fortalecer o seu coração, a trazer um encorajamento, mas ao mesmo tempo trazer exortações para ele, a fim de que ele pudesse passar por esses problemas, que não era só o problema do próprio Timóteo, mas também do próprio apóstolo e também da própria situação da igreja, e que por isso é um encorajamento, um fortalecimento e exortação também para a igreja de hoje. Por isso que a sua palavra ela tem um impacto grande com relação à vida de Timóteo, mas também tem um impacto em nossas vidas. Todos nós precisamos de encorajamento, fortalecimento e exortações para a nossa caminhada. Diante disso, hoje, os textos que nós acabamos de ler, do versos 3 a 14, nós vamos ver que Paulo ele dá um start com relação às suas exortações a esse jovem pastor, e ele vai tratar a respeito de guardar de fato o bom depósito do Evangelho. Mas ao tratar disso, ele vai também tratar o coração desse jovem pregador que estava passando por esses dilemas, essas dificuldades, a fim de que pudesse reavivar esse coração, reavivar esse ministério, e não só isso, mas também trazer ele que o sofrimento ele faz parte da jornada, e que não é por conta de prisões ou até sofrimento que ele estava passando, o próprio apóstolo que iria fazer de fato um verdadeiro cristão se separar do amor de Cristo, e também chamando a guardar de fato a sã doutrina. Por isso,
Em primeiro lugar, nessa noite, eu quero ver com os irmãos sobre uma fé sincera que precisa ser reavivada. Está nos versículos de 3 a 7. E ele começa dizendo as seguintes palavras: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo aqui ele começa abrindo o seu coração, trazendo à memória marcas indeléveis ou marcas que seriam impossíveis de serem apagadas. Ele começa a trazer a ideia de lembrar dos antepassados na fé, que de alguma forma conecta a essa história de fidelidade na Bíblia, servindo como um combustível para o próprio coração desse jovem pastor Timóteo. Ele usa aqui a memória de uma forma inteiramente intencional, meus irmãos. A ideia é tirar Timóteo do isolamento e preparar Timóteo para que ele possa ter o coração reaquecido e reavivado para as dificuldades da vida mesmo e do próprio ministério. A ideia aqui que Paulo tem com relação a Timóteo, de lembrar, de reavivar a memória, de trazer, me lembra muito as palavras de Jeremias em Lamentações capítulo 3, versículo 21, que diz: traz em minha memória aquilo que me traz esperança. A ideia do apóstolo aqui é trazer à memória a Timóteo aquilo que pode trazer esperança em meio ao caos. Diante disso, os versículos de 3 a 5 aqui, nós podemos ver que é como se fosse um afago pastoral para o coração de Timóteo. Paulo aqui mais uma vez, na semana passada, no versículo 2, nós começamos a ver um pouco desse coração desse pastor. Aqui fica também mais aflorado isso. É um pastor que dedica tempo, dedica horas e dedica até a sua última pena para poder trazer um certo acolhimento para o coração desse jovem pastor, que estava passando por momentos difíceis aqui do seu ministério. Ele vai dizer, por exemplo, dentro do versículo 3, repetido, ele vai falar que ora, sem cessar, ele lembra sem cessar, ele faz parte das orações dele noite e dia. E está aqui o verdadeiro coração de um bom pastor. Não só de um bom pastor, mas de um bom crente. É aquele que coloca as orações, não só simplesmente as coisas da sua vida mesmo, das suas inquietações com relação ao seu trabalho, com relação à sua família, mas que lembra daqueles que fazem parte da jornada. Se tem uma das coisas que Paulo mais faz ao longo das suas cartas, é lembrar da igreja e dos seus cooperadores. Romanos capítulo 1, versículo 9, Filipenses capítulo 1, versículo 3, Colossenses capítulo 1, versículo 3, é só mais alguns dos tantos textos em que Paulo ele faz questão de dizer: eu estou orando por você. Eu estou orando por você, igreja. Vocês não saem das minhas orações. Se tem uma coisa que eu faço noite e dia pela vida de cada um de vocês, é estar orando. Sabe as quartas-feiras? Nós temos a nossa reunião aqui, e que a igreja vem para a gente juntos estarmos aqui orando uns pelos outros. A ideia não é simplesmente fazer da quarta um momento passageiro. Você ouve o pedido, e ali você faz aquela oração, e aí já na quinta-feira você já não lembra absolutamente nada. A ideia é que você possa ser trazido à memória pessoas que valem a pena você tirar parte do seu dia. E quem são essas pessoas? Seus irmãos em Cristo. A jornada de todo cristão, ou a jornada de um verdadeiro cristão, deveria passar pelas vias da oração, e que nós passamos a parte dessa oração nos lembrando: Senhor, ó meu Pai, abençoe a jornada de trabalho dupla, Deus, que o irmão Thales tem com relação à fábrica, à loja. Senhor, abençoe a estrada que o Cailão tem que pegar e tem que não só trazer o pão de cada dia, mas também voltar para a sua família. Ó Senhor, abençoe a conversão dos filhos do Kaique e da Joana. Pai, abençoe a barbearia do William, que a todo dia é um momento de evangelização que ele faz ali com as pessoas que cortam o cabelo. Senhor, eu sei que é difícil às vezes ficar na gerência, por exemplo, do trabalho lá, que a irmã Adriana tem que gerir todas aquelas vidas que estão lá, e às vezes não é nada fácil. Ó
Ó Senhor, abençoe a vida da irmã Maria Aparecida, que está em casa e que às vezes, por questões de saúde, não está conosco. Não é por falta de qualquer tipo de outra coisa, é porque ela carece das nossas orações por sua saúde. Senhor, como foi bom ver o nosso irmão William pedir a Carol em casamento, mas Senhor, abençoe esse relacionamento, a fim de que possa chegar de fato ao altar. Senhor, abençoe a vida da Lorena e do Thales, Deus, que vão ter um momento tão importante daqui para frente, Deus, e que o Senhor nos abençoe, e por aí vai. Se a pregação não nos faz aplicar na vida aquilo que foi aplicado no coração de Timóteo, não faz muito sentido também fazer a pregação. Essa oração é a oração incessante que nós precisamos ter como crentes. Mas veja, Paulo ele não para por aí. E apesar de apresentar essa oração, ele vai falar sobre uma comunhão profunda. Olha o versículo 4, que lindo diz: lembro das tuas lágrimas, eu estou ansioso por ver-te, para que transborde o que? A minha alegria. Sabe, é sair de férias, por exemplo, e passar dias longe aqui da cidade e ficar lá contando as horas, está acabando minhas férias, eu vou rever meus irmãos, eu vou estar com essa turma. Eu sei que tem gente ali que é muito difícil às vezes de lidar, mas é a família que o Senhor me deu, eu estou ansioso por ver. Tem gente que está me fazendo chorar, mas eu sei que essas lágrimas vai fazer com que essas lágrimas sejam lágrimas de alegria no futuro. Paulo, Timóteo, eu estou com saudade de você, Timóteo. Assim como eu tenho saudade de cada um de vocês, e assim deve ser o nosso comportamento como crente. Sinto saudade. Com lágrimas no rosto, que o ministério de um pastor ele é visto, ou deveria ser visto. É saber que quando o pastor, e aqui no jovem pastor Timóteo, e o próprio apóstolo Paulo estão chorando, não porque eles têm um ressentimento ali, mas é porque é um carinho mesmo. Sinto saudade. Vocês são importantes para mim. Mas veja que é uma carta que não é só direcionada a Timóteo no final das contas. É uma carta direcionada a nós. Qual foi a última vez que você chorou? Por se lembrar de um irmão aqui da igreja? Não chorou de ódio, de raiva. Chorou de alegria. Qual foi a última vez que você lembrou daquele abraço? Eu sempre lembro, por exemplo, do abraço apertado do nosso irmão Marcos Paulo e do beijo molhado dele no rosto. Traz alegrias no meu coração. É alguém que a gente ama, é alguém que eu amo. E todas as vezes que eu lembro dele, me dá um gosto de saudade. Apesar de estarmos tão pertinho. A comunhão aqui, que Paulo quer trazer, essa comunhão profunda mesmo. Que vale a pena mesmo a gente se abraçar e a gente querer estar junto. Mas veja, o afago continua. Olha o que diz no versículo 5. Pela recordação que guardo da tua fé, Timóteo, a sua fé é sem fingimento. É a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice. Estou certo que também é em ti. Paulo aqui, ele faz questão de lembrar de algo que para Timóteo deveria ser muito caro: a família. Passei aqui dias curtos, mas dias extremamente importantes com relação à minha família. Meus tios vieram para cá, meus pais vieram para cá. Minha mãe, apesar de ficar doente a grande maioria dos dias, mas foi uma felicidade imensa ter ela com a gente. Paulo está querendo trazer isso dessa importância familiar, dessa herança familiar que o Senhor tem nos dado. Qual foi a última vez que você se alegrou de fato com seus parentes sanguíneos? Qual foi a última vez que você, de fato, teve aquela recordação, aquele puxar lá da memória de coisas que foram preciosas a você? É interessante porque na vida de Timóteo ele não é só uma herança familiar, é uma herança espiritual. Duas mulheres serviram para fundamentar e abençoar a vida desse jovem pastor à fé. Por vezes nós relegamos tudo à questão dos homens, né? E a liderança da igreja passa por isso mesmo, mas nós temos a importância de nossas irmãs na história da igreja e de quanto elas são abençoadoras. O que seria talvez de Agostinho se não fosse sua mãe Mônica? Durante boa parte da sua vida, ora incansavelmente, vai até o bispo e diz: bispo, por favor, toma uma atitude, meu filho, eu não quero perder meu filho, eu quero meu filho dentro da igreja. Mônica, se preocupa não. Aqueles que o Senhor tem, o Senhor vai trazer.
Mônica não deixou de orar um único dia para Agostinho. Nós temos as confissões, nós temos uns vários tratados de teologia. São irmãs que dedicaram o seu tempo para instruir os filhos. O que seria de John Wesley sem a importância da sua mãe, Suzana, na sua vida? Eu sei o que seria de mim sem a minha mãe, que tanto me abençoa. Mas o fato aqui, e uma aplicação mais ampla, é que a ideia de Paulo é trazer a importância desse núcleo familiar para a fé. E do quanto, de fato, por vezes nós, como pais, temos negligenciado isso. Falei um pouco isso no primeiro sermão. Pais, vocês têm uma herança na mão de vocês para cuidar. Não só prover o alimento, dar o melhor da alimentação que vocês puderem dar. Não só prover os maiores momentos de alegria que seus filhos possam ter, mas é prover mesmo da palavra mesmo para eles. Eles precisarão. Quanto deve ser orgulhoso para uma mãe chegar e saber o quanto o seu filho numa universidade que dá o testemunho de ser um crente fiel e genuíno. Isso não tem preço. Isso é tipo um Mastercard, de fato. Não tem preço. Por isso, pais aqui presentes, relembremos aquilo que passamos no ano da semana passada. Não negligenciem o ensino bíblico dos seus filhos. Eles precisarão da jornada. Veja, depois de todo esse afago que Paulo faz ao coração desse jovem pastor, Paulo então agora traz uma palavra um pouco mais assertiva para ele. Olha o que ele diz no versículo 6. Por essa razão, ou seja, depois desse todo afago, desse recordar, hoje te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela minha imposição de mãos. Veja, o apóstolo Paulo dando testemunho mais uma vez do quanto ele esteve presente na vida de Timóteo. É ele que coloca a imposição de mãos sobre a vida de Timóteo para que ele possa ser um pastor da igreja. Mas é muito interessante porque depois de trazer tudo isso, ele diz para Timóteo, reaviva o dom que foi colocado ou que está sobre a sua vida. Me faz lembrar de uma canção do Marcos Góes, que escreveu, chamada Senhor Formoso És. E que na parte da canção ele diz: acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem brilhar, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A igreja de Éfeso, onde Timóteo estava, é a mesma igreja que Apocalipse, ao enviar a carta à igreja em Éfeso, é uma igreja que tinha problemas doutrinários que, muito provavelmente, no próprio ministério de Timóteo é resolvido, mas esse coração, às vezes, faltando piedade, as questões de relacionamento, é o que faz o próprio Cristo dizer, tem que sobre a questão de que falta o quê? O primeiro? Amor. É reavivar o coração desse jovem pastor que vai ter que lidar com uma igreja que está passando por momentos de dificuldades de relacionamentos doutrinários e que, por vezes, pode sim, de fato, minar o ministério. Pode, de fato, às vezes, trazer tristeza ao coração de um pastor. E um pastor quer saber que sua igreja está passando por algum tipo de problema relacional ou questão doutrinária. É esse jovem pastor que chega com esse ministério em que muitos dentro da igreja até questionavam, olha, ele é jovem demais, é o seu primeiro ministério, talvez ele não sirva para essa igreja. É esse que Paulo está dizendo, olha, reaqueça esse coração. Não permita que isso te tire daquilo que foi chamado. Timóteo, há alguém muito maior sobre a sua vida. É o próprio Cristo. Por isso, Timóteo, reaqueça esse coração. Reaviva. Mas não é só para Timóteo. É para você que também está na mesma jornada de dificuldades, está com o coração às vezes intranquilo. Que às vezes está com a fé abalada. Será que é só o jovem Timóteo que está passando por momentos difíceis, de questionamentos? Ou esse é um problema que perpassa pela história da igreja e também nos atinge? E que por vezes a gente quer jogar a toalha e vem uma palavra como essa e diz, olha,
Reaqueça esse coração seu, Pai. A jornada está difícil para você, mas está difícil para todo mundo. Mas veja, o Senhor está na frente de tudo. É o Senhor que te chamou. Não foi qualquer um, foi o Cristo que chamou a mim e chamou a vocês. Por isso, reacenda essa chama. Viva como verdadeiras brasas vivas, aonde pisar a planta dos seus pés. Veja, ele traz essa palavra para uma exortação para o coração de Timóteo, para reavivá-lo, e ele dá boas razões para isso. Veja o que diz o versículo 7. Porque Deus não tem nos dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Veja, na jornada, Timóteo, na jornada, igreja, apesar desse cansaço e esse esgotamento, é o Senhor que está lhe dando poder, amor e um viver moderado. É Ele que está reaquecendo o seu coração, não é a sua própria força, jovem pastor e jovem membro de igreja. É o Senhor que tem nos dado toda essa força, a capacidade espiritual, a autoridade divina, a motivação correta e sacrificial, o equilíbrio. É o Senhor que capacita. Você não é forte, meu irmão. Há alguém que é forte, que está sobre a sua vida e que te chama a, junto a Ele, caminhar nessa jornada difícil. É porque há alguém mais poderoso sobre sua vida, é porque você caminha nessa jornada. Por isso, meus irmãos, o chamado nessa noite é, de fato, reacender em nosso coração o chamado que o Senhor nos deu. Eu vi essa semana uma postagem, acho que foi da Karina, de uma foto do seu batismo na igreja. E aí, talvez você esteja olhando, você olhava aquela foto pensando no seu batismo, foi anterior, e talvez você esteja com o coração nessa noite até, talvez, cansado e das lutas, mas lembre daquele momento ímpar da sua vida. Você chegou na igreja animado, vibrante, pulando, tudo era novidade. Você queria sair pregando para todo mundo. Você queria sair dando beijo em todo mundo. Você queria estar fazendo um monte de coisa. Talvez o coração esteja pesaroso, mas saiba, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Não será as circunstâncias da vida, meus irmãos, que vai nos abater e nos colocar na lona. A lona do circo, ela é mudável a todo momento, mas a nossa vida, nós não ficamos nela. Às vezes a gente pode até ter algum tipo de tropeço, mas o Senhor é o poder para te levantar e colocar de pé de volta. Tem mais exortações aqui. Em segundo lugar, nós podemos ver que o Evangelho exige um coração e disposição para sofrer. Olha o que diz os versículos de 8 a 12. Eu vou fazer uma leitura completa para os irmãos. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento. Amigo é esse, hein? Que ao invés de chamar para um aniversário, está te chamando para o sofrimento. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, nos chamou com sua santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, ou seja, pela sua livre vontade soberana, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, manifestada agora, pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual foi designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso, diante disso, diante do Cristo que nos salva, diante do Evangelho, e que é por conta dele que eu estou sofrendo, versículo 12, é por isso que estou sofrendo essas coisas. Todavia,
eu não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja, olha o coração do apóstolo, preso, esperando que a porta do cárcere se abra, não agora para poder partir para uma viagem missionária, mas para poder ir até o encontro de uma espada sobre a sua cabeça. E por conta do Evangelho é que ele está preso, esperando para que possa chegar essa morte imediata que estava para vir sobre a vida dele. É por conta do Evangelho que ele estava preso. Ele está dizendo para Timóteo: Timóteo, a vida, ela tem as suas dificuldades mesmo. Timóteo, mas eu não estou aqui, Timóteo, porque eu sou um preso político. Timóteo, eu estou aqui porque eu amo o Evangelho de Cristo. Estou disposto a sofrer, Timóteo. Lembra da carta que Paulo escreve aos Filipenses? Aonde Paulo estava? Preso. E o que ele chama a igreja a fazer? Igreja, alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Não é essa prisão para tirar a nossa alegria, igreja. Não é essa prisão, não é a morte iminente, Timóteo, que vai tirar e roubar de mim o privilégio, Timóteo, de estar sendo preso, encarcerado, em favor do Evangelho de Cristo. Nós não estamos debaixo da espada sobre as nossas cabeças, mas todos os dias nós passamos por perseguições veladas, seja pela política, seja pelas questões ideológicas aí que têm chegado em determinados lugares, pelas questões mesmo da vida mesmo. Às vezes, muitas delas são por conta do próprio Evangelho que a gente tem pregado. Pregar o Evangelho nunca foi fácil, meus irmãos, e ainda não é. E às vezes a gente pode passar por perrengues por conta disso. Você pode perder seu emprego por conta disso. Você pode perder talvez até gente que você ama na sua família por conta do Evangelho. Você pode perder muita coisa, mas saiba, para o Senhor, toda perca que você tem nessa vida é lucro. Timóteo, fica triste não. Eu sei que tem gente aí que está te abandonando porque está perto de mim, tá? Eu sei, Timóteo, que tem gente que está abandonando a igreja, que está abandonando o bar, que está falando mal de você, Timóteo, porque você está andando comigo. Lembra daquele velha frase que o pessoal diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi com quem tu és. Eu sei que o povo está falando aí: olha, você está ligado esse cara aí que é agitador, Timóteo, liga para isso não. Final vale a pena, Timóteo. Não só isso, a jornada também vale a pena, Timóteo. Timóteo, eu não me envergonho do Evangelho. Espero que você também não. Porque há algo especial dentro disso. Nós fomos chamados, Timóteo, nós fomos chamados, igreja, para viver nessa jornada, por mais difícil que seja, pelo próprio Senhor. E como o texto vai dizer, que nos salvou, mesmo que nós não tenhamos mérito nenhum. É por conta dele, do amor dele, do direcionamento dele, é que você está na luz. Timóteo, a fundamentação desse sentimento, dessa ação sobrenatural é a própria graça. É um favor que você merece, que você não merece, Timóteo, e nem eu, mas o Senhor nos atraiu por meio dessa graça. Timóteo, detalhe, quero trazer alegria para o teu coração. Foi pensado antes mesmo da fundação do mundo, Timóteo. Esse Deus que já te conhecia, Timóteo, desde tempos imemoriais. Timóteo, se tu soubesse o quanto Deus, nosso Pai, por meio de Cristo Jesus e do Espírito Santo te ama, Timóteo, você ia perceber que, por mais que seja difícil, nada disso se compara ao grande tesouro que é ter Cristo habitando em sua vida, mas te querendo para perto dele. Timóteo, a jornada é difícil, mas o Senhor está com você, Timóteo. Em terceiro e
último lugar, Paulo ele encerra a exortação e dando tom àquilo que ele vai se propor, a carta, trazer sobre uma verdade que precisa ser guardada, a fidelidade. Olha o que ele diz nos versículos 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouviste com fé, com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Olha a exortação final desses versos, ou dessa perícope que Paulo faz a Timóteo. Timóteo, reaviva esse coração, reacenda. Timóteo, não preocupe-se com este mundo, não se preocupe com o sofrimento desse mundo, porque tudo isso é em prol do Evangelho, é lucro. Mas Timóteo, meu jovem pastor, talvez você tenha preocupações com relação aos problemas que cercam a você e à igreja, os perigos de morte. Mas há um perigo muito maior, muito mais nefasto do que a espada do imperador. Timóteo, cuidado, guarda essa doutrina, porque tem gente que está entrando dentro da igreja, está trazendo falso ensino, falsa palavra. Timóteo, é seu dever, como guardião, como aquele que foi chamado para poder estar pastoreando essas ovelhas. Timóteo, guarda o ensino correto. Você está vendo o meu ministério, você está vendo as minhas lutas, as minhas cartas dizem muito sobre isso, Timóteo. É gente que está entrando dentro da igreja e está tentando ludibriar o povo. É gente que está enganando mesmo, trazendo uma palavra que parece ser palavra de vida. Mas Timóteo, é palavra de morte. Timóteo, é palavra, às vezes, que em vez de trazer a liberdade, está trazendo encarceramento. Lembra de Gálatas, jovens? Timóteo, tome muito cuidado, porque nos últimos dias, e até mesmo no seu tempo, chegarão aqueles que irão pregar o falso ensino e irão ter sucesso mesmo. E detalhe, Timóteo, talvez vai ter gente que vai ter mais sucesso ministerial, de alcance, que você. E essa gente vai pastorear suas ovelhas pela internet. Timóteo, toma muito cuidado. Mesmo que seja difícil, mesmo que esse povo esteja aí, continua firme, continua guardando a tua palavra. Porque você, Timóteo, vai ouvir do Senhor dizendo: se fores fiel, ouvirá, servo bom e fiel. E isso não tem preço. Igreja, o chamado não é só para Timóteo. Chamada para vocês também. Se porventura no dia da manhã o pastor Jalim pregar algo que seja totalmente fora e contrário à sã doutrina e às sagradas escrituras, é dever de vocês retirá-lo do meio. É dever de vocês colocar em prática de fato tudo aquilo que tem aprendidos durante todo esse tempo e colocar de fato em prática e dizer: olha, nós agora somos uma igreja que nós amamos a tua palavra e nós queremos que a tua palavra seja o grande centro da nossa convivência, da nossa pregação, da nossa vida em comunidade. E mesmo que outras igrejas estejam pregando outras coisas, mesmo que igrejas perto de nós estejam falando outro tipo de ensino, mesmo que na internet pareça que aquele pastor que tem mais de 20 milhões de seguidores esteja falando que nós, por meio da tua palavra, que nós estudamos diariamente e que nós estamos aqui em torno dela, nós nos permaneceremos fiéis. Amém. Igreja, há um chamado aqui para nós nessa noite, dentro dessa exortação de Paulo. Durante tempos, a nossa igreja tinha um nome até bacana: Igreja Batista, que foi um título como um farol para poder dizer que aqui tem uma igreja que você pode sentar e ouvir a palavra e ser alimentado de fato. Que a gente nunca possa perder de nós esse sentimento e essa responsabilidade. Tem muita gente sedenta aí fora.
esperando poder adentrar em um lugar que tenha palavra e que não tenha invencionices. Porque se tem uma coisa que o ser humano adora, ama, é invenções. A gente ama. A gente gosta de novos movimentos, novas ações. E a gente gosta de trazer isso tudo para a igreja. Eu não preciso, nem você, nem a nossa igreja precisa de invenções. Nós precisamos apenas ser fiel à Escritura. Mesmo que possamos ser chamados de igreja, talvez sem o Espírito Santo, ou de tantas baboseiras aí que às vezes falam sobre nós, estejamos alegres, porque isso significa que estamos caminhando no rumo certo, em prol de poder nos ouvir, igreja fiel e verdadeira. Amém. Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, reacenda a chama do seu chamado. Não espere o desânimo sumir para que você possa agir na sua jornada. A disciplina diária reacende a devoção, e a devoção e o agir, ele acontece ou deve acontecer no meio do desânimo, no meio das provações. Uma espada, para se tornar espada, ela não chega pronta. Ela precisa passar por quê? Pela forja. E o que acontece na forja? O metal é colocado e ele é o quê? Martelado. Martelado. É fogo, é água gelada. É todos esses intempéries que acontecem com relação à espada. É o que no final deixa ela linda e afiada. A chama, ela não deve ser reacendida no processo final, mas enquanto acontece. Mesmo quando a lágrima vem, surge. A frustração vem, surge. O telefone maldito toca para trazer uma notícia que te tira do prumo. E nesses momentos, que você se apega ao Senhor com toda a força e diz: Senhor, reaviva o teu querer. Segundo lugar, perca o medo de se posicionar. Vou repetir. Perca o medo de se posicionar. Paulo sabia exatamente onde ele estava colocando seus pés. Ele sabia que, por conta do Evangelho, ele sofreria prisões, perseguições, mas ainda assim, até o final, ele foi fiel a esse Evangelho que ele resgatou. Não permita que, porque foi demitido, ou porque perdeu uma posição social, ou até mesmo em alguma questão de trabalho ou de escola, não permita que isso te tire o seu fervor, mas muito pelo contrário, é diante da perseguição, é que de fato o seu fervor precisa ser aumentado, e você cantar aquela canção: vou passando pela prova, dando glória a Deus. Até vontade de marchar, né? Pois eu vou contar essa. Mas é diante disso, é diante do sofrimento, é diante da perseguição, é que de fato você deve se posicionar a favor de Cristo. Você sabia que a gente às vezes está esperando justamente você? Para que possa juntar e fazer ali um grande movimento em favor do nosso Cristo, da nossa santa palavra. Me faz lembrar o grupo estudantil do Nordeste, de jovens que se reuniram lá no ano passado, no início do ano passado, numa universidade, para poder se reunir para estudar a palavra, orar, cantar cânticos. E aí um grupo de diretores daquela universidade vieram com a liminar, dizendo que eles deveriam parar. A internet se mobilizou. O povo se juntou, começou a repostar a postagem, dizendo que era um absurdo aquilo. Outras universidades começaram, então, em resposta, a fazer aquele movimento de ler a palavra, cantar canções, estar juntos. E aí, então, 4 meses depois, aquela ação que aqueles diretores tiveram colocadas caiu.
povo está lá, né? Foram jovens que não tiveram medo de se posicionar a favor de Cristo. Meus irmãos, não tenham medo, porque o que nos espera é maravilhoso. Não é a questão, como foi dito pelo pastor Vinícius Mussman, e bem disse, não são as ruas de ouro, não são a grande mansão, mas é o próprio Cristo que nos espera, nos convidando para sentar na mesa. Esse é o bom tesouro. E em último lugar, proteja a pureza da verdade que você recebeu. Guarde o bom depósito, viva e pregue a palavra sem adulterações. Vou repetir esse verso final: sem adulterações. Se tem uma das coisas que a palavra de Deus faz, que a gente percebe ao longo da jornada, daqueles que debruçam-se na palavra de Deus, é quantas vezes a gente apanha, e às vezes as nossas convicções são colocadas por terra, porque na palavra pregada e com fidelidade, de duas uma, ou te faz perceber que você estava totalmente errado e agora você glorifica: Senhor, eu entendi finalmente. Ou ele faz o seu ego levantar e você furioso, mas eu prefiro não acreditar dessa forma. Eu acho que aquilo que o pastor X, que abaixou a luz, colocou um óculos para baixo e que sentou na cadeira, disse para mim: eu quero aquilo. Se o seu ego dizer que é isso que você quer, eu tenho uma grande verdade para dizer: cuidado. Talvez no final você não vai encontrar as doçuras do Evangelho, mas é outra coisa bem pior de esperar. Mas se com amor e acolhimento que você teve pela palavra, você diz: Senhor, que não seja eu nem o que eu entendo, mas que seja o que o Senhor diz. Nós nos encontraremos junto com Paulo e Timóteo, porque veremos por toda a eternidade juntos. Amém. Guardemos a palavra, meus irmãos, e sejamos fiéis a ela, por mais difíceis que ela seja. Que Deus nos abençoe nessa noite. E possamos declarar com grande convicção: eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso. Feche seus olhos. Senhor, por Tua palavra eu te agradecemos, Pai. Aplique os nossos corações nessa noite por essa palavra, Deus. Se há corações aqui que precisam ser reaquecidos pela chama do Teu Evangelho, Deus, a atuação do Santo Espírito, Deus, nós te pedimos, Deus, para que faça isso essa noite. Que sejam lembrados disso amanhã, segunda-feira, Deus, quando estiverem preparando para ir para o seu trabalho, para a sua escola, Deus, seja onde forem ir, que eles possam ser relembrados que existe um Deus do céu que se preocupa conosco, que deixou uma palavra para poder nos orientar e o Espírito para que possamos ter esses sentimentos, Deus, reaquecidos. Pai, que nós possamos nunca ter vergonha do Teu Santo Evangelho, porque Ele que nos salvou. E que possamos guardar, Deus, a Tua palavra no nosso coração, Deus, com toda fidelidade, Deus, e dignidade que ela merece. Aplique em nossas vidas em nome de Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Antes de encerrarmos o nosso culto, eu queria pedir para chamar a Esther lá, e chamando em inglês, nós